Seja bem-vindo ao Preveste UEA. Eu sou o professor Rafael Oliveira, sexo masculino, 40 anos, estatura mediana e cabelo claro. Estou trajando uma calça jeans e uma camiseta colorida. O ambiente da aula é um estúdio de televisão e usarei uma tela interativa para fazer anotações. No nosso encontro de hoje, vamos falar a respeito da história do racismo no Brasil e no Amazonas, período Vargas no Amazonas e processo de colonização da Amazônia, com o intuito de compreender essas temáticas no que se refere às suas características e seus desdobramentos. Diz assim a primeira questão. Questão da UEA do ano de 2024, quentinha saindo do forno para você, hein? Diz assim, ó. O professor Renato Janine Ribeiro, da Universidade de São Paulo, USP, descreve o início das cotas étnico-raciais. A lei foi adotada em 2012, mas já havia políticas de cotas sendo conduzidas em vários estados anteriormente. Ele diz que a implementação das cotas causou muita polêmica porque as pessoas diziam que no Brasil era muito difícil saber quem era branco e quem era negro. Para ele, a discussão não fazia sentido. Eu lembro de ter lido um artigo do jornalista Hélio Gaspari, em que ele dizia que, na hora de saber quem vai pelo elevador social e pelo elevador do serviço, qualquer um sabe quem é negro. E, rapaz, pesado, hein? Na hora de dar uma única vantagem, a primeira em séculos, as populações historicamente muito discriminadas, surgem essas questões. Muito bem, professor! Um dos argumentos de apoio à política de cotas étnico-raciais nas universidades brasileiras, apresentadas no ECERTO, é a... Vamos lá. Nós sabemos que, infelizmente, na história do nosso país, as questões étnico-raciais são problemas sérios, são heranças históricas que, infelizmente, deixaram marcas profundas na nossa sociedade e que, sim, é preciso corrigir tais questões. E, neste sentido, a nossa questão nos traz uma análise sobre a questão das cotas utilizadas nas universidades públicas do nosso país. E o comando nos pergunta o seguinte: um dos argumentos de apoio à política de cotas étnico-raciais nas universidades brasileiras apresentado no ECERTO é a defesa da diversidade étnica dentro das universidades. Veja, uma das propostas é sim a questão da diversidade, mas observe que o comando da nossa questão está falando sobre a questão negro e branco. Portanto, a letra A não responde à nossa questão. Diz assim a letra B: manutenção da meritocracia no ambiente universitário. Outra temática que não é tocada pelo comando da questão, que deixa claro, muito pelo contrário, que não há esta possibilidade da meritocracia devido à existência dessas heranças voltadas para a questão étnico-racial. Portanto, a letra B também não responde à nossa questão. Diz assim a letra C: constatação da desigualdade social dos negros no país, que é exatamente sobre o que o comando da questão está falando e que, por consequência, torna necessária a política de cotas visando a inclusão dos negros nas universidades. Portanto, a resposta da nossa questão é a letra C: constatação da desigualdade social dos negros no país. Belezinha? Fez sentido para você? Vamos para a próxima questão. Questão da UEA do ano de 2024, questão do CIS. Diz assim: analise o ECERTO e a imagem. O programa de governo Marcha para o Oeste, do ano de 1938, continha importantes aspectos simbólicos, pois nenhum presidente havia feito o mesmo trajeto de Vargas pelas regiões mais remotas do país, lançando o programa durante visitas a diversas localidades, incluindo os estados constituintes da Amazônia.
O primeiro movimento de ocupação e legitimação de áreas mais afastadas estava sendo feito pelo próprio líder da nação. Vestibulando, observe. Tem muita gente por aí que quando vê data, treme da base. Não é seu caso, né, parceiro? Você é aluno do Preveste e do professor Rafael Oliveira. E neste caso, você sabe que as datas elas não são nossas inimigas. Muito pelo contrário, são nossas aliadas e nos ajudam a contextualizar e melhor responder a questão. Observe, ele nos deu 1938. Neste cenário, em 1938, nós estamos vivenciando no Brasil a chamada Era Vargas, mais especificamente o período do Estado Novo. E eu acredito que você se recorde que neste cenário, o presidente Vargas utiliza-se de uma política nacionalista, visando o desenvolvimento econômico do Brasil para não depender, que não quer dizer não se relacionar com o capital e com a tecnologia estrangeira. Tá ligado, né? Então veja, neste cenário, ele está me dando uma imagem que diz assim, ó, cartaz publicitário incentivando a marcha para o oeste. E o cartaz diz assim, ó, o verdadeiro sentido de brasilidade é a marcha para o oeste. Se você observar detalhadamente essa questão, você vai reparar que nós temos pessoas e veículos se direcionando do litoral do país, seja do sudeste, seja do nordeste, para os confins do Brasil, em direção à Amazônia. E o presidente está ali, ó, comandando essa marcha. Observou? Fez sentido para você? Diante deste quadro, ele me pergunta o seguinte: em relação à Amazônia, o programa mencionado objetivava, diz assim a letra E, incentivo às ferrovias com favorecimento do fluxo da produção regional. Veja, não temos uma política de construção de ferrovias nesse contexto para a Amazônia, principalmente levando em consideração que nós somos uma região de floresta, certo? Portanto, a letra E não responde à nossa questão. Letra D me diz o seguinte: valorização do indígena com a inspiração no exemplo estadunidense. Crá com cré, né, parceiro? Primeiro que os Estados Unidos não valorizaram seus índios, muito pelo contrário, né? Você deve lembrar que nos filmes de Velho Oeste, os índios são exterminados. Eles são vistos como vilões, certo? E além disso, nosso comando não está falando de valorização do indígena, muito pelo contrário, né? Então a letra D vai embora. Diz assim a letra C: consolidação da identidade nacional com a democracia varguista. Olha a importância da data, irmão! 1938, estamos no Estado Novo, e nós sabemos que o Estado Novo se caracteriza por ser um regime ditatorial, correto? Portanto, não temos democracia. Logo, a letra C não responde à nossa questão. Letra B: o entreguismo com o aumento da presença de multinacionais. Para, filho, para, tá maluco? Entreguismo? O Vargas é nacionalista. Portanto, a letra B não responde à nossa questão, que tem como resposta, obviamente, a letra A. Integração econômica com a criação de núcleos de colonização. Principalmente levando em conta que eu tenho pessoas se deslocando do litoral para o interior do território. Não é verdade? Portanto, a resposta da nossa questão 2 é a letra A. Tá fazendo sentido para você, né? Tá vendo como é fácil quando a gente usa as datas como nossas aliadas e quando a gente contextualiza o que está acontecendo na Amazônia com o que está acontecendo no cenário nacional e até internacional, hein? Não se esqueça, não existe estudar história geral, não existe estudar a história do Brasil e não existe estudar a história regional. Existe você estudar história e lacrar parada, parceiro. Tranquilo? Vamos fazer a terceira para finalizar. Diz assim: questão da OEA de 2023.
No que diz respeito à formação histórica do atual estado do Amazonas, o Tratado de Madrid, firmado entre Portugal e Espanha em 1750, assegurou, lá vem data, lá vem contexto, lá vem análise do todo o caminho para a gente chegar na parada. Você quer ver? Vamos lá. 1750, quem é que está governando o reino e, por tabela, controlando as colônias portuguesas nesse mundão afora? Ora, prof, essa é fácil, eu acompanho o Preveste UEA, eu vejo as suas aulas, eu já sei, é Pombal. Yes, of course, é ele mesmo. Não se esqueça que entre 1750 e 1777, nós estamos vivenciando o período pombalino, tá ligado, né? E você também lembra que o Pombal, ele é um déspota esclarecido, não é assim? Cujo intuito seria manutenção de um governo de caráter absolutista, mesclando esse governo absolutista com princípios, com elementos da filosofia ilustrada, com elementos da filosofia iluminista, sempre que conveniente. Lembrou, né? Se ligou. Então, sabendo disso, uma das características do período pombalino é a redefinição de fronteiras no continente americano. E nesta questão em específico, ele falou para mim sobre o Tratado de Madrid, que derrubou definitivamente os limites estabelecidos pelo Tratado de Tordesilhas e trouxe para o continente americano novos limites de fronteiras entre Portugal e Espanha. Lembrou? Contextualizou a parada? Então, sabendo disso, vamos responder a nossa questão. Ele diz assim, ó: no que diz respeito à formação histórica do atual estado do Amazonas, o Tratado de Madrid, firmado entre Portugal e Espanha em 1750, assegurou, diz assim a letra A, criação da província do Amazonas. Ei, mano, olha como a data é importante, presta atenção. A gente só tem o Amazonas elevado à categoria de província em 1800 e não 750. Portanto, a gente já vai mandar a letra A para o saco, porque ela não responde à nossa questão. Olha como as datas são aliadas, olha como é importante contextualizar. Irmão, vai vendo. Diz assim a letra B: anexação de terras do Acre ao Amazonas por meio do pagamento de cerca de 2 milhões de libras à coroa espanhola. Sai daí, doido! Isso só vai acontecer no período republicano por meio da assinatura do Tratado de Petrópolis, e a indenização foi paga para a Bolívia, não foi para a Espanha. Portanto, a letra B não responde à nossa questão. Diz assim a letra C: posse da capitania de São José do Rio Negro, aqui, ó, subordinada ao estado do Grão-Pará pela coroa portuguesa. Yes, é a resposta da nossa questão. Letra C, neste contexto, não existe Amazonas, existe o estado do Grão-Pará e a comarca do Amazonas subordinada ao estado do Grão-Pará. Portanto, no que se refere ao atual estado do Amazonas, neste contexto, é criada a capitania de São José do Rio Negro, subordinada ao estado do Grão-Pará. Portanto, a resposta da nossa questão é a letra C. Sacou a parada? Fez sentido para você? Na aula de hoje, falamos a respeito da Amazônia em vários períodos históricos, na Era Vargas, no período pombalino e afins. Curtiu, né? Entendeu a parada? Então não esquece, hein? Esses conteúdos são extremamente importantes para a prova da Universidade do Estado do Amazonas. E ó, se liga! Siga o Preveste em todas as nossas redes sociais. Rapaziada, forte abraço para vocês e uma excelente prova. É para lacrar, hein?